pessoal! Iremos começar a terceira parte do nosso tema sobre lipídios. Bom, revisando da aula anterior, nós vimos a estrutura de um ácido graxo. Vimos que o ácido graxo ele é formado por uma parte apolar, ou seja, hidrofóbica, não se liga à água, e uma região menor polar, que é denominada também de hidrofílica, e consegue fazer uma ligação com a água. Nós vimos também que existem ácidos graxos que são saturados, ou seja, que apenas possuem ligações simples entre os carbonos. E nós vimos também que existem ácidos graxos que possuem duplas ligações entre os carbonos, tá? Como os monoinsaturados, que apresentam apenas uma ligação dupla entre carbonos, enquanto os que possuem mais de uma ligação são denominados de poliinsaturados. Vimos também a estrutura que os ácidos graxos saturados tendem a ter uma estrutura mais linear, enquanto que os saturados têm uma quina, uma dobradura na molécula. Há uma exceção nesse caso de ácidos graxos insaturados, que é o tipo de molécula na configuração trans, que ele apresenta uma dupla ligação, mas há uma torção não natural da molécula, tornando-a retilínea similar a ácido graxo saturado. Vimos também as principais fontes de lipídios de ácidos graxos saturados e insaturados. Não é que os alimentos de origem animal sejam apenas compostos por ácidos graxos saturados, mas as maiores fontes de ácidos graxos saturados são os de origem animal. Então, de origem animal, nós temos preferencialmente ácidos graxos saturados. Enquanto os de origem vegetal, nós temos preferencialmente não, temos uma predominância maior de ácidos graxos insaturados. Exemplos: os azeites, os óleos, linhaça, as castanhas, nozes, nós temos também abacate. Enquanto de origem animal, nós temos ricas fontes de gordura, os ovos, o chocolate, que apesar de que vem de um vegetal, do cacau, mas ele apresenta a adição de outros tipos de gordura de fonte animal, e também os leites derivados. Bom, os lipídios e as propriedades dos alimentos, tá? A natureza química dos lipídios, ela determina as propriedades físicas que nós vamos perceber a olho nu nos alimentos que possuem quantidades médias e altas de lipídios. Tanto o número de carbonos que nós temos aqui nesta molécula, como a quantidade de insaturações, elas vão refletir nessas características. São elas: viscosidade, o ponto e as características de derretimento, como esse lipídio vai derreter, vai virar líquido, e a cristalidade e a facilidade ou não de espalhar, denominado espalhabilidade. Eu trouxe aqui destaque de dois parágrafos de um material que eu deixei no material de apoio, inclusive com algumas marcações para facilitar
a leitura de vocês, e também a versão não marcada, o link para vocês baixarem a versão não marcada, que traz todo esse conteúdo que nós estamos falando até agora. Ele fala o seguinte, que a gordura também afeta as propriedades físicas e químicas dos alimentos e, consequentemente, várias implicações práticas, sendo os mais importantes o comportamento do produto alimentício durante o processamento, durante o pós-processamento e também sobre a estabilidade de um alimento. Nas características do processamento que podem ser provenientes de uma modificação relacionada às gorduras, nós temos a estabilidade ao calor, a viscosidade, a formação de cristais e as propriedades de aeração. Elas podem sim ser afetadas pelo conteúdo de gordura e pelas características dessa gordura. Se ela é uma gordura de cadeia maior, menor, se ela é saturada ou insaturada. No pós-processamento, ou seja, após você processar o alimento, temos as características de sensibilidade à quebra e ao corte, pegajosidade, ela ser um material muito pegajoso, migração e dispersão de substâncias. Nós temos, em relação ao armazenamento, a influência na estabilidade física, na estabilidade química e na estabilidade microbiológica. O que significa estabilidade? É ele não modificar, ele manter aquela característica mesmo quando alguns parâmetros de armazenamento são modificados, como uma variação de temperatura, uma variação no teor de umidade, você movimentar o seu estoque. Então, se ele não se modificar, não modificar as características, isso se chama estabilidade. Então, em relação à estabilidade física, nós temos as características de emulsificação, separação e migração de gordura, e em relação à estabilidade química, rancidez e oxidação, aquele gosto de ranço, cheiro de ranço que se encontra em margarina ou manteiga, quando elas são armazenadas em ambiente muito quente, e também influenciam na atividade da estabilidade microbiológica. Destaquei também esse ponto que fala que as gorduras têm uma função importante na determinação de 4 propriedades características sensoriais ou sensórias dos alimentos. Ou seja, ela pode influenciar a aparência, a textura, o sabor e o mouthfeel, que seria a sensação geral que você sente no alimento na sua boca. E em relação à aparência, que pontos são destacados relacionados às gorduras? O brilho, a translucidez, ele ser translúcido, o grau de translucidez não é ser transparente, tá? É ser translúcido. Transparente é aquele que não tem cor. Translúcido é ele ter cor, mas você conseguir ver através daquele material. Como, por exemplo, aquelas garrafinhas de Heineken. Ela não é transparente, ela é translúcida. Coloração, a uniformidade da superfície e a formação de cristais podem ser afetados, sim, pela quantidade e tipo de gordura. Também, em relação à textura, pode influenciar na viscosidade, se ele é mais líquido ou menos líquido, se ele é mais consistente ou menos consistente, na elasticidade e na dureza do produto. E em relação ao sabor, na intensidade do flavor, lembra que eu falei de flavor, que é aquela sensação mista do que é sentido no nariz e na cavidade oral. E também em relação ao mouthfeel, que é aquela sensação geral que você sente na boca, como as características de derretimento, cremosidade, espessura e também de lubricidade. Então, é mais fácil você mastigar e mais cremoso os alimentos que apresentam um alto grau de gordura.
Como características, nós temos o polimorfismo, que nós já até vimos, que é a característica dos lipídios de apresentarem dois estados físicos possíveis no formato de gordura sólida à temperatura ambiente ou líquido à temperatura ambiente. Outra característica é em relação ao ponto de fusão, que vai ter como consequência essa primeira característica do polimorfismo. Então, nós temos que gorduras com ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, que tem poucos carbonos naquela cadeiazinha, ou que tem insaturações, você vai ter um ponto de fusão mais baixo, ou seja, o ponto de fusão é o ponto em que aquela temperatura onde passa de sólido para líquido. E como consequência, nós teremos líquidos à temperatura ambiente, como os óleos vegetais. Já se você tem uma gordura que tem muito ácido graxo saturado, o que acontece? A gente já viu naquela imagem da aula anterior. Você vai ter um ponto de fusão, a temperatura em que vai passar do sólido para o líquido mais alta. Então, consequentemente, você tem uma substância ainda sólida à temperatura ambiente, como a gordura animal, a banha de porco, entre outros. Outra característica é a possibilidade de formar sabão, sais que nós conhecemos como sabão, que é a característica de saponificação. Você misturar óleo ou gordura com uma substância básica ou alcalina, é a mesma coisa, você vai formar sais, e esses sais é o que nós chamamos popularmente de sabões. Outra característica é a possibilidade de ocorrer um processo denominado hidrogenação. O que é a hidrogenação? A hidrogenação é quando você adiciona hidrogênios nas gorduras insaturadas, naquelas que têm duplas ligações, para solidificar um óleo. Então, eu transformo um óleo vegetal em uma margarina, por exemplo. Então, como é que faz um dos métodos de produzir esse tipo de produto? É através da hidrogenação a temperaturas bem altas e com controle de pressão. Quais os objetivos de você hidrogenar? Você vai aumentar o ponto de fusão e, consequentemente, você vai ter uma gordura sólida ou pastosa. Vai melhorar a firmeza da gordura, então vai ser fácil de você modelar. Converter óleos em gorduras plásticas, ou seja, gorduras que proporcionam a uma massa ou ao produto em si ser moldado, ser modelado em um formato específico. Reduzir a suscetibilidade à deterioração, ou seja, ela ser menos propensa a sofrer, por exemplo, uma oxidação. E também para produzir, por exemplo, margarinas. A margarina, ela era um óleo vegetal que passou por um processo de transformação como uma hidrogenação para produzir a margarina, que é pastosa. Porém, o que acontece? Antes disso, é utilizado para elaborar, além de margarinas, as chamadas shorteners, que são gorduras que vão fazer o processo de emulsificação. Outros exemplos, gordura vegetal e os cremes vegetais. Ocorre um problema em relação à hidrogenação, que é a famosa produção da gordura trans. Gordura trans, não existe de forma natural nos alimentos, não em grandes quantidades, tá? A esmagadora maioria é produzido de forma industrial. E um dos modos de produção industrial é através da hidrogenação. Então, como a gordura trans ela não é aconselhável para o consumo, pois ela proporciona aumento de colesterol ruim, aumento de triglicerídeos e outras consequências cardiovasculares,
substituiu-se o processo de hidrogenação para obter o mesmo produto, só que por outro método, que nós veremos na próxima aula. A hidrogenação, a gordura trans, ela também é produzida, só que em menor proporção, quando você faz, por exemplo, outros processos, como o processo de fritura de algum alimento. Nos rótulos que dizem zero gordura trans, legalmente não significa, pelo menos até a legislação que ainda está vigente, que está sendo discutida para modificar, os rótulos que dizem zero gordura trans, eles na verdade não são zero. Significa zero trans, significa que é menos de 0,2 gramas de gordura trans por porção. Ou seja, se o pacote tem 100 gramas e a porção for de 20 gramas, não significa que o pacote todo não vai ter zero. Pode ser que não tenha. Ele está garantindo que vai ser menos do que 0,2 gramas na porção. Aqui só para mostrar o processo de hidrogenação. O que é o processo de hidrogenação? Você vai pegar uma gordura insaturada, como um óleo vegetal, tá? E tá aqui, ó, as insaturações, as duplas ligações entre carbonos. Ele vai quebrar essa dupla ligação e vai colocar hidrogênio, daí o nome hidrogenação. E você obtém uma gordura vegetal hidrogenada, que não tem nenhuma dupla ligação, ou se tiver, são muito poucas em relação ao produto original, que era o óleo vegetal. Aqui algumas referências, mande suas dúvidas, reveja o material, participe do fórum, façam as atividades e até a próxima aula.